eu disse, vocês podem ir desde o mais XPTO ao mais básico, dependendo do kit que vocês querem fazer e qual é o objetivo desse kit. Mas o importante é que como eu disse, que seja o sistema de abrigo, tenha pelo menos estes 3 componentes. E se vocês tiverem atenção, isto que eu acabei de vos mostrar aqui, estes 3 componentes, qualquer sistema de abrigo que montem ou que construam, especialmente um que seja propositadamente feito para uma atividade planeada, onde vocês querem mesmo passar a noite e acampar, qualquer sistema que seja minimamente bem feito deve permitir-vos dormir, passar a noite confortáveis, sem precisarem de um fogo. Okay? Obviamente podem precisar de um fogo para cozinhar, ferver água, desinfetar água, etc. Mas não devem, com o sistema de abrigo feito corretamente, não devem necessitar de um fogo para vos aquecer durante a noite. De qualquer forma, a maioria deste material, sejam lonas impermeáveis, sejam sacos de cama, etc., são feitos de materiais sintéticos, nylon, etc., e se alguma faúlha da fogueira, alguma pequena brasa saltar da fogueira, basta uma pequena folha saltar e entrar em contacto com esses materiais para abrir buraco. A única exceção a isto é a manta de lã, porque é um material natural e a lã não arde com facilidade, nem abre buraco com facilidade. Mas fora a manta de lã, todos os outros materiais, basta entrar em contacto com uma pequena faúlha para abrir um buraco. Mas como eu disse, de qualquer forma, se vocês levarem o sistema de dormida ou de abrigo correto para o clima e para a estação do ano, não precisam, se fizerem as coisas bem, não precisam sequer de uma fogueira acesa durante a noite para se aquecerem. Ahá! Já sei um truque, Pedro! Então e no caso de a gente não dormirmos diretamente no chão e utilizarmos, por exemplo, um hammock, que é isto que vocês estão aqui a ver à vossa frente, um hammock ou uma cama suspensa para dormir. Só uma pequena parte em relação a isto. Caso vocês não saibam, esta é a forma preferida e a forma típica de se dormir em ambiente tropical, portanto em ambiente de selva, zona tropical, porque normalmente nesse tipo de ambientes o chão está sempre alagado, ou quando não está alagado, pelo menos está úmido ou bastante molhado, mas a maior parte das vezes está encharcado. Todos os bichos rastejantes, de cobras venenosas, escorpiões, aranhas, têm mais tendência a andar pelo chão, portanto, nestes ambientes a forma típica é dormir assim no hammock, assim suspenso no ar, para limitar estes 2 problemas, o chão alagado e os bichos rastejantes e venenosos. Epá, nesse caso, já não vamos precisar de um colchão para nos isolar do contacto com o chão. Perguntam vocês, e eu digo, errado. Errado porquê? Porque, sim, isto é outra das maneiras que vocês podem dormir. Basicamente, podem dormir de 3 maneiras, ou no chão, que é como muita gente dorme, seja com uma lona impermeável por cima, seja dentro de uma tenda, seja como for. Em segundo lugar, podem, em vez de dormir no chão, dormir assim, suspensos, num hammock, que é isto que vocês estão aqui a ver. Ou então podem dormir, por exemplo, num abrigo natural, um abrigo primitivo. Mas, seja, como eu disse, em que sistema for, de que maneira for, vocês vão precisar mesmo dos 3 componentes. Porque neste caso, vocês, sim, estão suspensos, não têm contacto com o chão, mas não se esqueçam de uma coisa, como estão elevados no ar, estão suspensos, a brisa, o vento, mesmo que vocês não sintam nada, mesmo que vocês não sintam vento nenhum, o próprio ar, mesmo que esteja parado, mesmo que não haja brisa nenhuma, está a passar por vocês, aqui, por baixo. E, portanto, vocês, em vez de estarem a perder calor corporal por condução, ou seja, por contacto direto com o chão, estão a perder calor corporal por convecção. Ok? Desta forma vão estar a perder, e acreditem que isto é por experiência própria, mesmo assim em climas, por exemplo, no outono ou na primavera, ou coisa, parece nem sequer está muito frio. Acreditem que eu já fiz essa experiência e já acordei gelado durante a noite por não ter nada por baixo de mim. Porque se vocês repararem, isto que eu tenho, este tipo de hammocks, são feitos de quase como se fosse uma lona, um tecido extremamente fininho. Por isso, o que eu vou fazer é, mesmo dormindo no hammock, vou arranjar, ou vou ter comigo um colchão insuflável, ou outro tipo de colchão qualquer, e vou colocar o colchão aqui, em cima portanto, dentro do hammock. A seguir, meto o meu saco de cama por cima do colchão, que é onde eu vou dormir, e obviamente que isto numa situação normal não estaria assim, mas sim com uma lona impermeável, de preferência grande, de preferência aí uma lona 2x3, ou mesmo uma lona 3 metros por 3 metros, uma lona impermeável aqui, assim, esticada por cima, suspensa, os 4 cantos suspensa,
portanto, os 4 cantos suspensos no ar para alguma chuva que caísse, não cair em cima de mim, okay? Proteger-me da chuva e, obviamente, também de algum vento que, portanto, se vocês baixarem mais os lados dessa lona, desse telhado, faz uma espécie de um telhado, se baixarem mais, vai-vos proteger diretamente do vento. Muitas vezes, se for preciso, portanto, essas abas laterais da lona vêm até para aí, até aqui abaixo, e protege completamente do vento direto, atenção, do vento direto, mas não vão totalmente abaixo, ou seja, vai haver espaço de ar por baixo de vocês, e esse espaço de ar vai-vos roubar calor por convecção, mesmo que vocês não sintam brisa nenhuma, acreditem em mim. Vocês vão ter que ter algum colchão aqui dentro, da mesma forma que se dormissem no chão, ok? Atenção a esse aspecto. Às vezes existe uma coisa chamada underquilt, que é uma manga, praticamente uma manga que se enfia assim por cima ou à volta do hammock, de maneira, por exemplo, em tecido polar ou em tecido, como se fosse quase aqueles casacos de penas, num tecido desses, portanto, que vai ficar à volta do hammock e tapar a parte de baixo, vai ficar por fora, a tapar a parte de baixo, para que esse ar não vos roube calor corporal, para haver ali uma camada, uma zona de ar morto para vos isolar. Mas se não tiver esse underquilt, de forma mais simples é colocarem um colchão. Okay? Atenção a este pormenor. E aqui o que vocês têm são várias combinações diferentes dos componentes que eu vos mostrei ainda agora, que eu tinha ali ao pé de mim. Portanto, várias combinações diferentes, de maneira a terem sistemas de abrigo diferentes consoante a situação que quiserem. Portanto, aqui deste lado, como já vos mostrei, tem o sistema de abrigo mais compacto, mais reduzido e mais leve possível. Manta térmica, saco de cama ultra mini micro, como quiserem chamar, e um saco de lixo de 200 litros ou 240 litros para encherem com detritos e servir de colchão. Lá está, algo para dormir por baixo, algo para dormir dentro e algo para dormir por cima. Aqui, por exemplo, podem optar por um sistema destes, um bocadinho maior, um poncho com a ridgeline, com a linha mestra, com as estacas lá dentro. Depois podem ter um colchão insuflável destes e um saco de cama para 3 estações, um saco de cama para temperaturas mais amenas e, portanto, fica mais compacto. Deste lado aqui tenho uma tenda, portanto, algo para dormir por baixo, um saco de cama para temperaturas bastante negativas, algo para dormir dentro, e um colchão insuflável para temperaturas bastante baixas também, algo para dormir por cima. E aqui à frente tenho a mesma coisa. Aqui dentro desses sacos tanque tenho uma lona impermeável 3 metros por 3, com as estacas e a ridgeline, portanto, algo para dormir por baixo, algo para dormir dentro. Neste caso tenho uma manta de lã e algo para dormir por cima. Tenho este colchão em acordeão, portanto, este colchão de esponja. Aqui, por exemplo, a manta de lã pode ser uma boa opção para vocês utilizarem como componente para dormir dentro, num sistema de abrigo, numa situação em que tenham um meio de transporte. Por exemplo, numa viagem de canoa, assim, uma jornada de 3 ou 4 dias a fazer canoagem, numa moto 4, num cavalo, trenó, etc. Portanto, se tiverem meio de transporte, é uma boa opção. É mais pesado, mas não são vocês que estão a transportar o peso. E vocês podem aqui misturar, portanto, consoante o que quiserem fazer, podem misturar, podem, por exemplo, agarrar aqui, não preciso, mesmo no inverno, eu já acampei, vocês já me viram acampar no inverno, sem ser com uma tenda, por baixo de uma lona. Posso chegar aqui, afinal não preciso desta tenda, vou reduzir um bocado mais o peso, vou manter à mesma o meu saco de cama para temperaturas negativas e o meu colchão para temperaturas negativas, mas vou levar apenas uma lona impermeável em vez de uma tenda. Ou então vou levar a manta de lã, etc. Portanto, podem aqui jogar, por exemplo, aqui isto já é leve o suficiente, posso tirar o poncho e meter a tenda aqui. O importante é terem os 3 componentes, inclusivamente no caso de terem um hammock, ou seja, uma cama suspensa, vão ter que ter à mesma os 3 componentes. Por exemplo, no caso de uma cama suspensa, obviamente não vou dormir numa tenda. Por exemplo, imaginemos aqui, portanto, tenho a cama suspensa, tenho o colchão para a cama suspensa, tenho o meu saco de cama, mas vou querer também ter um toldo impermeável, ou seja, e provavelmente um toldo impermeável grande que cubra todo o hammock. Portanto, vou agarrar, por exemplo, aqui neste e, por exemplo, coloco aqui. Ou seja, aqui no caso de vocês quererem usar um hammock, uma cama suspensa, portanto, vão ter que à mesma
ter os outros 3 componentes. Os outros 3 componentes estão lá sempre. Algo para dormir por baixo, neste caso um toldo impermeável 3 metros por 3 metros, um colchão, algo para dormir por cima, portanto um colchão para enfiar dentro do hammock e algo para dormir dentro, neste caso o saco de cama. Ou seja, no caso de terem um hammock até vão ter 4 componentes, porque os outros 3 têm que lá estar à mesma. Outra coisa que nós podemos aqui também, e é importante para a nossa mentalidade e conhecimento de sobrevivência, principalmente se for uma situação muito, muito precária, muito improvisada, onde não temos material nenhum connosco, nada praticamente, a não ser um canivete no bolso ou algo desse género, uma coisa importante é conseguir transportar este conhecimento dos componentes de sistema de abrigo para um abrigo improvisado ou para um abrigo primitivo que necessitemos de fazer em caso de emergência absoluta. Em caso de emergência absoluta, também um abrigo primitivo ou um abrigo natural construído com materiais da natureza deve ter ou deve reproduzir mais ou menos de forma adaptada estes 3 componentes de qualquer sistema de abrigo. Para isso temos o quê? Por exemplo, uma cobertura que nos proteja do vento e potencialmente da chuva. Vamos querer fazer o quê? Por exemplo, vamos querer ter uma cobertura, se for feita de detritos, de vegetação, etc., que tenha pelo menos 60 cm de espessura, ou um bocadinho mais, mas pelo menos 60 cm de espessura, para que dessa forma seja impermeável e a água da chuva não consiga penetrar. E sim, eu já testei isto em vídeo. Obviamente também a inclinação do telheiro deve ser feita de uma tal forma que vos permita protegerem-se por baixo dele, terem espaço para se protegerem por baixo, mas que permita a água escorrer mais rapidamente sem se acumular. Ou seja, uma inclinação que seja portanto, que seja pouca, um telhado ou uma cobertura que tenha uma cobertura natural, tenha pouca inclinação, a água não vai escorrer com tanta facilidade e vai se acumular lá em cima. Portanto, é isto que tem que ter atenção. Obviamente, em clima tropical tem folhas de bananeira, tem folhas de palmeira, folhas largas, já não precisam desta tal espessura de 60 cm, simplesmente conseguem colocar as folhas como se fosse as folhas intercaladas como se fossem telhas de uma casa e a água vai escorrer naturalmente por elas porque as folhas são bastante largas. Okay? Mas no caso de detritos soltos, vegetação solta, vão precisar dos tais 60 cm para ela ser minimamente impermeável. Depois, portanto, isto é algo para dormir por baixo. Algo para dormir dentro. Aqui é que é o problema. Algo para dormir dentro, das duas uma. Quando se trata de um abrigo natural, ou vocês constroem um abrigo que seja quase tipo saco-cama, como vos demonstrei no vídeo sobre o Debris Hut, ou o abrigo de detritos, em que eu, à minha volta, vou ter apenas um punho, ou apenas um palmo de espaço, a toda a minha volta, portanto, vou ter aqui, por exemplo, da minha barriga, do meu peito até ao teto, vou ter apenas uma mão aberta, e dos lados até às paredes também uma mão aberta de cada lado, ou seja, é só isto que eu vou ter, e no fundo, esse abrigo, o espaço que eu vou ter lá dentro vai ser quase como se fosse um saco-cama, pouco mais, para que dessa forma o calor irradiado se mantenha lá dentro, ou fazem dessa forma, um abrigo quase tipo saco-cama, e isto é um cenário em que não conseguem fazer fogo, ou então podem construir um abrigo mais aberto, mais volumoso, onde vocês inclusivamente se consigam sentar lá dentro, se for preciso, mas aí vão ter que compensar com o fogo. Portanto, como não têm no saco-cama, não têm o tal componente de algo para dormir dentro, vão ter que compensar com o fogo. Okay? Numa situação que não consigam ter um fogo, como eu disse, vão ter que reduzir ao máximo esse abrigo, de maneira a torná-lo como se fosse um saco-cama, apenas com um palmo de espaço à vossa volta, para que o calor se mantenha lá. A mesma coisa, por exemplo, se fizerem um Quincy na neve, que é quase como se fosse uma espécie de uma gruta na neve, e não consigam, portanto não têm a possibilidade de fazer fogo, é outra forma. Estão a transformar quase isso como se fosse num saco-cama. Okay? Depois, o terceiro componente que falta é algo para dormir por cima. Aí podem arranjar detritos, todo o tipo de vegetação, folhas de pinheiro, folhas de abete, algo que seja minimamente confortável e fofo e que, mais uma vez, quando esmagado com o vosso peso, fique pelo menos com 10 cm para vos isolar do contacto com o chão. Ou seja, resumindo rapidamente, basicamente vocês têm 3 formas de dormir no mato. Ou diretamente no chão, como a maior parte de nós costumamos fazer, ou suspensos no ar, por exemplo, com uma cama elevada, com um hammock, ou então dentro de um abrigo natural, um abrigo primitivo. Basicamente, são essas 3 soluções que vocês têm, e seja em que situação for, seja em que solução for, têm que
O sistema de abrigo que vocês façam tem que ter 3 componentes, algo para dormir por baixo, algo para dormir dentro e algo para dormir por cima, de maneira a combater pelo menos 3 dos 5 mecanismos da termorregulação, que são a condução, convecção e irradiação. Este talvez seja o melhor resumo e, portanto, sinceramente espero que tenham gostado deste vídeo. Já sabem, eu sou o Pedro, praticante de bushcraft e técnicas de sobrevivência. Obrigado por assistirem a mais um, obrigado pelo vosso apoio. Se não forem subscritores ainda, subscrevam o canal, é uma ajuda que me dão. É o pouco que eu posso pedir. E de resto, pá, vocês têm sido fantásticos com os vossos inputs. Portanto, mais um aqui para a minha coletânea já imensa de vídeos que eu tenho no meu canal. Para quem não sabe, vejam os outros vídeos que eu tenho imensos. E, meus amigos, como eu disse, obrigado por tudo. Vemos no próximo.